De repente, o filho da gente cresce e quer estudar fora, quer morar longe, vai casar ou simplesmente quer morar sozinho, fazer a vida dele sozinho. E planejado ou não planejado, uma hora isso acontece. E para os pais resta um sentimento de tristeza, um sentimento de ansiedade, vazio, um misto de sentimentos que a gente não sabe bem explicar. Acontece para todos? Não, mas para alguns acontece. Isso tem um nome, é a síndrome do ninho vazio. Bem, é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Val e eu trago aqui nesse canal assuntos que são referentes à minha experiência pessoal e eu dou a minha opinião também sobre alguns assuntos e aquilo que eu não vivi eu vou dar minha opinião também sem filtro. Eu criei esse canal como um movimento de conversa entre amigas, entre mim e você que está me assistindo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e gostar do vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e compartilha para quem precisa saber um pouco mais, tá vivendo, né, sobre esse assunto, sobre essa síndrome do ninho vazio, tá passando por isso agora e não tem com quem conversar. Então eu vou passar minha experiência para vocês. Eu tenho 48 anos, tenho 2 filhos, uma filha de 26 anos e um filho de 21. E quando a minha filha estava com 15 anos, eu que morava na capital de São Paulo, sou paulistana, eu e meu esposo resolvemos mudar para o interior do Paraná. Em busca de uma qualidade de vida melhor, de uma qualidade de vida para os nossos filhos, enfim. Minha filha tinha 15, meu filho tinha por volta dos 8, 9 anos. E a adaptação aqui foi difícil para eles, principalmente para ela, que já tinha um ciclo de amizade, estava na fase da adolescência, então a adolescência já é complicada, imagine mudando tendo que mudar de escola, conhecer novas pessoas, enfim, apesar que os avós dela, primo, todo mundo é daqui, né, exceto meus pais, que também são avós dela e moram em São Paulo, os avós paternos dela e os primos moram aqui, a adaptação foi bem difícil. E chegou ao ponto dela, próxima a fazer 18 anos, ela resolveu que ela queria prestar vestibular para cinema lá em São Paulo. E como sempre, eu sempre incentivo meus filhos a realizarem seus sonhos, a irem atrás daquilo que eles querem. E não foi diferente. Então, quando ela falou que queria fazer vestibular em São Paulo, eu super apoiei e falei, vai mesmo. E se inscreveu no vestibular, paguei a taxa de inscrição, tudo certinho, e ela foi. Faltando uma semana para ela fazer 18 anos, ela foi. Ela tinha 17 anos. Eu até então estava um pouco apreensiva, mas eu estava tranquila porque ela ia morar na casa dos meus pais. Então, os avós dela estavam de boa, né? Porque lá tem meus irmãos, então eles também ajudariam a dar um suporte para ela caso ela necessitasse. Então, eu estava bem tranquila. Chegou o momento de deixar ela no aeroporto, né? Deixei com o coração na mão, porque a gente sabe que cria os filhos para o mundo, né? Mas, querendo ou não, a gente não quer que eles crescem logo. Tem pais que reclamam, quero que cresça. Eu não queria que eles crescessem logo, eu queria eles embaixo das minhas asas, um pouco mais. Mas crescem, né? Não tem jeito, é a vida. E a gente educa, dá o melhor de si para que eles se tornem adultos responsáveis, pessoas de boa índole. A gente dá uma bagagem boa para eles lidarem no mundo. E foi isso que eu fiz. Dei uma boa educação, passei valores, conceitos, tudo que a nossa família tem de bom, eu passei para ela. E ela foi. Aí prestou vestibular, não passou no primeiro vestibular, começou a trabalhar e, enfim. E naquele momento que eu voltei para casa, ainda voltando do aeroporto, ficou aquele vazio dentro de mim, mas acompanhando a viagem, me comunicando com ela, estava super feliz, estava na primeira viagem dela sozinha, ela sempre viajou com a gente. E, enfim, então no primeiro dia que ela foi, eu já cheguei em casa e ali no meu quarto sozinha eu chorei. Eu chorei porque eu ia ficar com saudades, a gente tinha toda uma rotina e eu chorei. E nos outros dias que se passaram também eu chorei. Chorava todos os dias de saudades dela. E foram passando os meses e eu fui chorando, ficando triste, não tinha mais vontade de fazer as coisas.
Eu já tenho uma propensão para depressão por conta do autismo, né? A depressão em mim, ela já é uma comorbidade, então eu luto sempre contra isso. E na época eu não estava medicada, não estava tomando medicação. E eu chorava, eu me desesperava, me sentia sozinha, mas ao mesmo tempo eu tinha que dar forças e continuar sendo a mãe do meu outro filho, porque ele também precisa de mim, né? Eu tenho 2 filhos, então os pais, eles se dividem entre os filhos para dar o seu melhor para cada um dos filhos. Então eu tava ali, firme e forte também pro meu filho, mas quando eu estava sozinha eu desmoronava e conversava com meu esposo, e ele mais forte do que eu, pelo menos aparentemente. Mas eu senti esse vazio, essa depressão, parecia que ela não queria mais. Eu me achava uma péssima mãe, porque eu falava assim, ela não quer ficar perto de mim. Logo na primeira oportunidade que ela conseguiu, ela saiu de casa, assim, que ela ficou comigo só enquanto ela era menor de idade, dependia de mim. A partir do momento que ela se viu maior de idade, ela se afastou. Eu devo ser uma péssima mãe, eu devo ter feito tudo errado, enfim, a gente se culpa. E achando que era sobre mim, quando na verdade não era. E eu fui ficando cada dia pior, enfim, e depois veio também pandemia. Comecei a fazer terapia, eu procurei uma terapia gratuita aqui no meu bairro, é uma assistência da igreja, e é uma psicóloga muito boa, e eu conversando com ela me indicou para psiquiatra para poder fazer uso de medicação antidepressivo, ansiolítico. Eu fui até a psiquiatra, ela começou um tratamento e me agarrei à minha fé para sair daquilo também, mais a medicação, porque sim, a gente, se for necessário, precisa de medicação, a depressão a gente não deixa sozinha. E foi lá que ela me disse que era a síndrome do ninho vazio, que até então eu nem conhecia, mas faz sentido, né? Porque faz sentido e não faz, porque os passarinhos, né, a fêmea dos passarinhos, a dona passarinha, ela faz o ninho, ela põe os ovos, ela choca os ovos e ela ensina a voar. E depois ela continua a vidinha dela, até que ela vai botar novos ovos e começa o ciclo tudo de novo. E nós humanos fazemos o nosso ninho, temos os nossos filhos, eles crescem, eles voam, a gente ensina eles a voarem, mas a gente não coloca outros ali no ninho. E mesmo que coloque, se eu tivesse mais filhos, cada filho é individual como pessoa. Nós somos diferentes nisso, né? Dos animais. Então, eu sinto falta dela. Eu tenho outro filho, se eu tivesse 10 filhos, eu continuaria sentindo falta dela. E São Paulo, apesar de ser perto, não é tão perto, não é tão fácil de ir lá toda hora, mas a gente se fala todos os dias. E durante a terapia, depois eu troquei de psicóloga, fui uma outra que é especialista em autismo. Eu tô falando do autismo e para quem já assistiu, acho que o primeiro vídeo eu cito que eu sou autista, descobri na fase adulta. E foi inclusive essa segunda psicóloga que fez a avaliação do meu autismo. Então, ela é especialista em autismo e ela começou a trabalhar isso na minha cabeça. Ela primeiro perguntou tudo que eu sentia, eu falei, né, desse vazio, dessa angústia. E ela falou, mas a sua filha não está bem em São Paulo? Eu falei, está super bem, está estudando, depois ela começou a faculdade, está trabalhando na área que ela gosta, está progredindo cada dia mais. Ela falou, então não tem por que você ficar triste. Eu falei, não estou triste por ela, eu estou triste por mim. Mas ela falou, isso não é sobre você, isso é sobre ela. Ela tem que viver a vida dela. E você vai ter que trabalhar esse sentimento dentro de você. Você já falou para ela como você se sente? Eu falei, não, eu tenho medo de magoar ela. Falei, você fica com isso dentro de você? Conta pra ela como você se sente. Você vai ver que você vai melhorar. E, com muita luta, eu conversei com a minha filha e falei como eu estava me sentindo. E foi muito bom. Foi muito bom falar isso pra ela. E realmente foi um divisor de águas. Porque eu comecei a fazer outras coisas, a me dedicar a outras coisas, no tempo em que eu me dedicava para ela, porque eu me dedico ainda para o meu filho, mas no tempo que eu me dedicava para ela, exclusivamente dentro de casa, porque eu continuo me dedicando à minha filha, seja em dando atenção para ela, escutando ela nos momentos que ela precisa. Essa dedicação de pai e mãe não muda, mas eu não tinha dedicação da casa, diária com ela. Então eu comecei a me ocupar e
voltei a trabalhar, voltei a fazer outras coisas, ocupar a minha cabeça, e a medicação também me ajudou muito nisso. Então, o que eu aprendi em relação a esse processo todo que eu passei foi que, sim, a gente tem que se preparar para esse momento, e eu não me preparei. Então, quando ela disse que queria ir para São Paulo, apesar da empolgação dela ir para estudar, enfim, ficar com os meus pais, ao mesmo tempo não tinha caído a ficha de que ela ia embora. Então, fica aquele vazio, o quarto dela ficou vazio, mas eu falei, seu quarto está sempre preparado aqui, caso você queira voltar, e ela até brinca comigo, porque o quarto dela virou o quarto da bagunça, e ela fala, nossa mãe, eu virei as costas, você fez o quarto da bagunça no meu quarto. Foi no momento que eu me desprendi, porque até então o quarto dela estava pronto, mas no momento que eu me desprendi, eu montei meu escritório lá para trabalhar, agora virou o quarto da bagunça realmente. Então, assim, eu comecei a ver que a vida continua. E é assim, esse é o normal. E que bom que ela tá conquistando as coisas dela, que bom que ela tá trabalhando, que bom que ela tá estudando. E se ela quiser voltar, a casa é dela. Continua, eu desmonto o quartinho da bagunça, monto o quarto dela de novo. Então, para quem estiver passando por esse momento da síndrome do ninho vazio, o que eu digo, por experiência própria, já vá se preparando, os filhos crescem, então se prepara que uma hora ele vai sair para estudar, uma hora ele vai sair para trabalhar longe de casa, vai ter que morar fora, uma hora vai casar e não vai morar com você, não é bom que more com a sogra, com o sogro, ou simplesmente quer ter a sua independência, quer morar sozinho, e isso é muito legal. Nós adultos, né, eu também já tive a idade dela. E eu casei muito cedo, casei com 22 anos. Então aí fiquei repensando também o que minha mãe passou. E é um negócio muito louco, né? Já dizia a música, já dizia o poeta, e já dizia a nossa mãe. A gente só vai entender a nossa mãe quando a gente for mãe. E é verdade. Os nossos pais, né? E é um negócio bem louco. Então a gente se preparar para isso, porque uma hora vai chegar. Os filhos da gente, o natural é que não morem com a gente o tempo todo. Eles vão ter a vida deles. Que bom que seja sucesso, que seja boa essa vida. Dê uma boa base para os seus filhos, porque eles vão precisar para lidar no dia a dia, lidar com as adversidades, lidar com o mundo. Eles vão precisar dessa base. Eles continuam precisando do nosso carinho, porque são nossos eternos bebês. Se precisar de ajuda medicamentosa, procure o médico. Se precisar de ajuda de terapia, é muito bom. Terapia sempre é bom. Terapia, todos deveriam fazer terapia. Terapia é sempre bom. E a gente precisa falar, a gente precisa colocar os nossos sentimentos para fora. A gente não pode internalizar isso e guardar só pra gente. A gente precisa conversar. Então a terapia é excelente. O terapeuta te faz você se enxergar de fora para dentro. Então você vai colocar uma lupa em cima de você e se ver de fora para dentro e não de dentro para fora. E trabalhar esses sentimentos, se ocupar a cabeça, fazer alguma coisa que você goste, um hobby. Então eu comecei a cuidar de plantas também, fiz disso meu hobby. Então eu comecei a me ocupar e dividir com ela também as minhas conquistas. Então hoje a minha filha é minha parceira, sempre foi, mas hoje ela é minha parceira. A gente conversa muito, ela conversa sobre os projetos dela, eu apoio ela em tudo. Eu converso sobre os meus projetos, ela também me apoia. A gente briga de vez em quando, mas ainda bem que é muito de vez em quando, tal qual mãe e filha. Temos pensamentos diferentes, então algumas coisas a gente diverge e é super natural. Então essa é a minha experiência e eu espero que de alguma forma te ajude, se você estiver passando por isso, a entender esse processo. Porque é um processo e a gente tem que viver esse processo, a gente tem que aceitar. Segundo tal estoicismo, que eu também estou estudando e tentando aplicar isso na minha vida, a gente não pode mudar aquilo que a gente não tem controle. E a felicidade está em aceitar aquilo que a gente pode controlar e aquilo que a gente não pode controlar, a gente simplesmente aceita. Aceita porque é o simples, é o normal. Então, o que não está nas nossas mãos não depende da gente. Se a gente tentar mudar isso ou ficar ansiosa por isso, isso só vai fazer mal. Porque a ansiedade vem justamente naquele momento que a gente está sem controle da situação. E era o que eu estava, sem controle. A minha filha foi embora e eu estava sem controle da situação. E isso me causou angústia, ansiedade, medo do que ela poderia estar passando. Mas eu posso controlar isso? Eu não posso controlar isso.
Então, eu prefiro confiar em Deus, primeiramente, e confiar nela. Porque ela tem que viver a vida dela, ela tem que passar por todos os processos, e não há nada que eu possa fazer, a não ser dar apoio. E é isso, é sobre isso. E me conta nos comentários se você está passando por isso, se um dos seus filhos ou seus filhos saíram de casa, como você se sentiu, como você lidou com isso, ou se está prestes a acontecer, ou se você está preparado, seus filhos são pequenos, você já está pensando nisso, quando seus filhos forem sair de casa. Me deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou a sua história, um fato que tenha acontecido com você, pra gente poder trocar uma ideia. Eu vou adorar ler todos os comentários. Já se inscreve aqui no canal e deixa seu like, tá bom? Deixa temas também de assuntos que você quer que a gente converse aqui. Eu vou adorar também falar de outros temas. Quem sabe eu já passei por isso, ou ainda vou passar, ou não passei, vou dar o meu pitaco, que aqui é sem filtro, como eu disse. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia até agora. Um beijo e fique com Deus.